Quero saudar todos os nossos queridos irmãos com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero fazer uma reflexão, uma breve reflexão sobre o termo santificação. Eu quero basear minha reflexão sobre no texto de João, capítulo 17, versículo 17. Palavra do Senhor Jesus, na sua oração sacerdotal. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então Jesus falou aqui sobre a santificação. Então nós vamos agora fazer uma reflexão sobre esse tema de capital importância para a vida cristã, porque o autor aos Hebreus, os autores hebreus, ele diz que sem a santificação ninguém verá Deus. Alguns autores antigos atribuíam a carta de Paulo, a carta aos Hebreus a Paulo, mas não se tem dado confiáveis 100%. Então essa carta, o autor, falta uma definição desse autor, uma autenticidade, quem foi o autor da carta. Então, o autor da carta aos Hebreus nos exorta a seguir a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, o que é que vem ser a santificação? Então, a santificação, ela é a introdução da vida do ser humano na comunhão do Deus Trino. Então, santificação é introdução na vida de Deus, é participação na vida de Deus, mediante a obra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, tanto no Velho Testamento, tanto o povo da Antiga Aliança, como da Nova Aliança, a base da nossa salvação e automaticamente da nossa santificação é a obra de Cristo. A nossa salvação, a nossa justificação, ela é realizada por meio da obra de Cristo. Cristo é o Redentor. Ele é que a expiação dos nossos pecados está baseada na obra de Cristo. Então, nós recebemos, a obra de Cristo é atribuída ao homem que vem a Cristo. O que Deus traz a Cristo, porque a salvação é a obra da graça, é Deus que opera por meio do Espírito Santo na vida do ser humano, lhe dá o poder para ele aderir, para ele aceitar a oferta justificadora de Deus em Cristo. Está lá, Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 5, versículo 1, diz: justificado, pois pela fé temos paz com Deus em Jesus Cristo. E a justificação pela graça mediante a fé foi o tema da reforma. Justificado pela graça mediante a fé. Então Deus, ele opera na vida do ser humano o poder de crer. Lá em Filipenses 1:29, Deus nos dá o poder para crer e para padecer. Até a fé é uma dádiva de Deus, é uma operação do Espírito Santo sobre o ser humano para ele aderir a Deus, receber a oferta do perdão, a oferta da salvação e da santificação. Então, a santificação
ela vem juntamente com a redenção, com a justificação. Né? Nós podemos comprovar isso em Lucas capítulo 23, versículo 43, o chamado bom ladrão. Ele era um ladrão, né? Vamos dizer, um delinquente, era um ímpio, mas ele ouviu falar sobre Jesus, ele estava ali perto de Jesus, e aquele homem creu em Jesus. Né? E ele disse, Jesus, quando tu vier no teu reino, lembra-te de mim. Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje estarás comigo no paraíso. Então nós vemos aí que a imputação dos méritos redentores do Deus homem nos dá o direito na justificação e na salvação. Então é de graça. Né? Nós santificados evangelicamente, a doutrina evangélica ela diverge da católica, no sentido, porque no catolicismo existiu uma tendência do fiel se esforçar, se santificar, fazer uma prática de santificação para ter o mérito da salvação. Né? Essa aí foi rejeitada por Lutero. Então, o pecador vem a Cristo como está, no seu estado de pecado, se entrega ao Deus Todo-Poderoso em Jesus Cristo e é imputado os méritos redentores de Cristo, o poder redentor de Deus em Cristo ao pecador. É comunicado. A justiça de Deus em Cristo é atribuída à pessoa que aceitou Jesus. Né? E concomitantemente a santificação. Nós vemos aí no caso do ladrão, que ele, naquela noite mesmo, quando ele morreu, seu espírito foi para a glória, segundo a palavra do Senhor Jesus. Então, o que o escritor hebreu está dizendo, seguir a paz com toda santificação, é que uma vez a pessoa redimida, salva, ele deve continuar na sua comunhão com Deus, né, sendo fiel. Claro que se chama a santificação o aspecto instantâneo e progressivo. O que é que vem ser esse aspecto progressivo? É o permanecer na palavra. A proporção que Deus vai se doando para nós por meio da sua palavra, o fiel vai crescendo na graça e no conhecimento. E automaticamente ele vai se fortalecendo. Ele vai ganhando uma consciência mais nítida, mais profunda de Deus. Então esse é o aspecto progressivo da santificação. Né? Ele está crescendo na graça e no conhecimento. E proporcionalmente ele está se beneficiando dessa presença, dessa continuidade de Deus nele. Então isso aí que é o lado progressivo. Né? Eu não estou debatendo aqui termos no grego, no hebraico, no latim. Estou dando só aqui a fenomenologia, a descrição da santificação. Então é a obra de Cristo, que vem na obra da justificação que Deus nos dá em Cristo. Né? O crente é salvo e santificado e tem que permanecer em Cristo. Né? Então, quando o escritor aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 14, que ele exortou aos cristãos permanecerem na santificação, né? Ele está dizendo, crescer na graça não, seguir a paz com toda a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, né? Porque, se nós seguirmos no versículo 15, ele estava notando que estava aparecendo uma possibilidade de raiz de amargura no fiel. Né? E se o fiel se deixasse ser levado, ser atingido por essa raiz de amargura, ele ficava privado da graça. Quer dizer, a graça deixar de... Ele está se excluindo da graça. Ficar privado da graça significa estar excluído da graça. Né? Uma espécie de desvio. Porque a salvação, ela
tem que ser recebida, né? Deus nos dá o poder para receber essa salvação, que é tudo de graça. Mas Deus opera com o poder do Espírito Santo sobre o nosso espírito para manter continuidade da palavra de Deus, né? Então, é a palavra que santifica. A palavra que santifica. Jesus diz, santifica, na verdade, tua palavra é verdade. Como é que a palavra santifica? Que a palavra, ela mostra a plena vontade de Deus. E o fiel no poder do Espírito Santo permanece na palavra de Deus. Então a palavra santifica, porque ela guia o homem no caminho certo. Então a santificação é a introdução na vida de Deus. É o permanecer na vida de Deus. Né? Então o ser humano tem a parte dele. Porque se o ser humano não tiver a parte dele, então nós estamos na doutrina do universalismo, que é a doutrina de Karl Barth, que todo mundo é salvo, a doutrina de origem, e também na doutrina de João Calvino, uma vez salvo, estava para sempre. Mas as escrituras não ensinam isso, né? O homem tem que permanecer na graça, né? Assim como Adão tinha o direito de permanecer em Deus, e ele declinou, então o homem hoje pode declinar, se afastar, depois pode voltar, Deus que não volta mais. Então a vida o fiel tem que ter uma vida de cuidado, de vigilância. Jesus disse, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então orai e vigiai para que a tentação não vos domine. Porque todo mundo passa por tentação. Então a tentação não vos domine. Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então a santificação é uma obra do Espírito de Deus, que vem junto com a salvação, com a justificação. Santificação e justificação estão de mão dada. Salvação e santificação estão de mão dada, né? Ela é a salvação progressiva ou continuada, é o permanecer no Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Amém.